Os adenomas de hipófise produtores de GH de forma autônoma são chamados de somatotropinomas e são responsáveis pela acromegalia. 99% das acromegalias são por causa de adenomas de hipófise. Células da própria hipófise de produção normal ficam disfuncionais, se multiplicam, criam um tumor autônomo que leva ao excesso da quantidade de produção de GH. Esse excesso de GH, por consequência, age no fígado, aumentando a produção de IGF-1. E é esse excesso de IGF-1 na circulação que será responsável pelo quadro de acromegalia. A acromegalia é uma doença insidiosa que acontece na quantidade igual entre os sexos, homens e mulheres, e por volta dos 30 aos 50 anos. E é uma doença que leva ao aumento de morbimortalidade. Os pacientes com acromegalia têm a mortalidade aumentada entre 2 a 4 vezes se comparado com os pacientes sem acromegalia do mesmo sexo e idade. A consequência do excesso de IGF-1 na circulação desses pacientes proveniente do tumor autônomo lá da hipófise que produziu GH e assim fez com que o fígado aumentasse a produção de IGF-1. Esse excesso é o que é responsável pelo aumento da mortalidade de causas cardiovasculares, em primeiro lugar, respiratórias, e o aumento do risco desses pacientes desenvolverem diabetes. Cerca de 10 a 15% dos pacientes com acromegalia têm diabetes. Além disso, o aumento de risco de neoplasias, principalmente de cólon. Eles também sofrem muito como comorbidades com as dores e as artropatias, dores em quadril, joelhos e ombros, também relacionados ao aumento da quantidade de IGF-1 na circulação. Com relação ao quadro clínico, no exame físico, que a gente pode encontrar nesses pacientes que está relacionado ao excesso de IGF-1 crônico e ao longo dos anos na circulação, são uma proeminência frontal, o osso frontal cresce. Se é um paciente de mais idade e que já teve fechamento das epífises da cartilagem de crescimento, os ossos crescerão para o lado e não em comprimento. Então nós observaremos a proeminência frontal, o aumento da asa do nariz, a pele mais espessa e mais oleosa, o prognatismo com afastamento dos dentes, então aquele paciente mais velho que de repente observa que os dentes estão afastando, o aumento do tamanho das mãos e dos pés e aumento dos tecidos moles das mãos e dos pés, a alteração da voz, a face fica desfigurada. É interessante olhar fotos antigas e fotos atuais que tiram a dúvida. Na pele, além do espessamento da pele, resultante do excesso de IGH, o aumento da oleosidade e o aumento da sudorese, com um odor mais forte, acontece também o aparecimento de inúmeras lesões como se fossem pequenas verrugas na região do pescoço e na região das dobras, que são os acrocórdons, também característicos do paciente com acromegalia. Pacientes também têm elevados geralmente problemas cardiovasculares, ou pelo quadro clínico, entre eles o paciente ou algum acompanhante, alguém que convive com ele percebe que ele está tendo alterações na face, que está ficando desfigurado, e aí a investigação é feita através do miocárdio e com o decorrer do tempo, ou outra forma de se fazer o diagnóstico, problemas respiratórios também não percebeu essas alterações, porém já iniciou o aumento das partes moles das vias aéreas. Geralmente os pacientes com acromegalia, a maioria deles, e problemas com consequência da acromegalia, os tumores, o adenoma de hipófise geralmente é um macroadenoma, e esse macroadenoma pode comprimir o quiasma óptico, alterando o campo visual, com perda na visão lateral, e também pode acontecer de dar dor de cabeça, cefaleia e pelo crescimento rápido, o que chamamos de apoplexia. Entre eles, lembramos que os adenomas de hipófise são tumores benignos da hipófise e eles são classificados em micro e macroadenomas, de acordo com o seu tamanho. Também podem ser classificados em secretores e não secretores. Os microadenomas são aqueles menores do que 1 centímetro e os macroadenomas maiores que 1 centímetro. Estamos falando aqui nesse momento dos somatotropinomas, que são tumores de hipófise produtores de GH e que na maioria das suas vezes são, em 70% delas, macroadenomas.
e o diagnóstico feito ou pela clínica através do resultado da produção excessiva de GH, que por consequência levou ao excesso de IGF-1, ou pelo aumento do tamanho do tumor na hipófise e assim pelos sintomas compressivos. Dor de cabeça e perda visual são os principais.